Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando a temporada 2019 do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Novo agronegócio este que é justamente cada vez mais digital, que é cada vez mais conectado pelos smartphones, pelos celulares, que é sustentável, ligado ao consumidor, enfim. O Agropapo trata justamente aí do agronegócio moderno, enfim. Nesta edição aí, inicial aí de 2019, nós vamos tratar aí de um assunto que encerramos em 2018, que é justamente aí a questão do marketing digital no agronegócio. As empresas do setor, as entidades, o próprio governo, enfim, vem tratando aí, vem observando aí a força do marketing digital em termos aí de ganho de imagem, de reforço de marca e como aí um instrumento, um processo aí para a geração, para a força de vendas aí do setor, né? E é disso que nós vamos tratar aí nesta edição aí especial aí do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio, para a gente começar aí esta temporada aí 2019. Bom, para a gente começar aí falando aí de marketing digital do agronegócio, a gente vai apresentar aí alguns slides, enfim, algumas informações aí tratando justamente deste assunto aí. Esse conteúdo aí foi inspirado justamente aí em 2 e-books desenvolvidos aí pela Com Resultado, que é a empresa aí que responde aí pelo projeto editorial do Agropapo aqui na AltV, enfim, 2 e-books que vão aparecer aí na sua telinha aí na apresentação. Um e-book aí que trata justamente aí de métodos de marketing digital e mídias sociais aí no agronegócio, já vai aparecer aí na sua telinha aí os e-books, a capinha deles, né? Para você poder ter acesso a esse material aí é só acessar aí o site www.comresultado.com.br aí, reiterando, a Com Resultado é a responsável pelo projeto editorial do Agropapo. O Agropapo aí é um programa aí da AltV. Bom, este conteúdo aí também foi inspirado aí na palestra aí que eu ministro, enfim, que trato justamente aí de estratégia de conteúdo de marketing digital e mídias no agronegócio. A palestra aí que, entre algumas apresentações aí, foi feita aí na Secretaria de Agricultura de São Paulo. Então esse conteúdo aí é baseado nesses 2 materiais. Bom, para a gente seguir aqui, o que acontece? Por que o marketing digital ganha cada vez mais relevância no agronegócio? Justamente porque tem um avanço significativo aí da internet no agro, né? Um avanço significativo da internet no campo, né? Tem uma pesquisa aí da Associação Brasileira de Marketing Rural no Agronegócio, enfim, a pesquisa aí divulgada em 2017, é a mais recente, enfim, que ela aponta justamente aí que o uso da internet no campo, ela atingiu quase metade aí de um conjunto aí de produtores rurais que foram entrevistados, quase 3.000 produtores. Então o uso da internet atingiu 42% aí desses produtores, desse grupo aí de produtores, né? Em cerca de 15 estados brasileiros. Então mostra aí o avanço aí da internet aí no campo nos últimos tempos, né? Essa alta aí justamente foi uma alta de 8% na comparação com o levantamento de 2013. Então o aumento aí do acesso aí da internet no campo junto aos produtores rurais cresceu 8% aí entre esses 2 últimos levantamentos aí da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. Bom, e como é que está esse cenário hoje justamente aí digital? A gente fazendo uma primeira página nesse aspecto, é um assunto que o Agropapo também vem tratando muito nos últimos tempos aí, todo esse avanço aí da tecnologia da informação aplicada ao campo, né? Essa revolução agrodigital que vem acontecendo aí no setor. Então isso está acontecendo por alguns fatores ou alguns cenários se desenham de uma forma cada vez mais acentuada, como por exemplo aí o rejuvenescimento do tomador de decisão aí do agronegócio, né? Esse é um ponto aí importante que vem acontecendo aí nos últimos anos, essa troca de gerações aí no comando aí das fazendas, das propriedades rurais, executivos cada vez mais novos e tudo mais. É um processo aí pelo qual o agro é um setor aí justamente cada vez mais um agro empresarial, né? É isso que vem se consolidando cada vez mais no setor. E justamente aí a tecnologia da informação e a internet das coisas avançam cada vez mais no campo, né? Esse aí justamente um cenário que se consolida cada vez mais, né? Bom, e agora a gente partindo já diretamente aí para o marketing digital. Qual que é a diferença do marketing digital para o marketing tradicional, enfim, que nós estamos acostumados aí, os 4 P's, produto, praça, preço, né? Enfim, promoção. É que o marketing digital ele é baseado em dados. Dados
são justamente onde estão ancoradas as estratégias, os processos, as táticas do agronegócio. Esse é o do marketing digital em geral e do marketing digital no agronegócio. Então, essa é a questão, dados, porque no ambiente digital você justamente consegue aí, por meio de N ferramentas e tudo mais, rastrear tudo o que acontece, enfim, dos acessos ao seu site, às suas redes sociais, as conversões de vendas, como é que está a imagem da sua empresa e tudo mais. Então, esse é o grande ponto. Você consegue, por meio de dados, identificação aí do comportamento dos seus públicos aí na internet, poder captar, enfim, observar comportamentos, observar tendências, antecipar ocorrências e tudo mais. Então, esse é o grande ponto do marketing digital. É justamente a questão que ele é ancorado em dados e cada vez mais dados. E dentro desse universo aí tem uma jornada aí do que acontece com esses dados, do que é possível fazer com essas informações que são captadas, que são obtidas aí na internet, justamente para gerar valor aí no agronegócio, né? O que acontece? No primeiro momento você armazena e protege esses dados, guarda esses dados, você pode enriquecê-los, analisá-los, enfim, tirar conclusões ou alguns caminhos em cima desses dados, ativá-los, ou seja, buscar estratégias que você possa desenvolver para a sua marca, para o seu negócio, para a sua força de vendas, a partir do que você pôde observar dos dados que você rastreou, do comportamento do seu público, da concorrência, do cenário mercadológico, do seu segmento e tudo mais, e a partir dessas estratégias justamente poder monetizar esses dados, que é justamente converter aí os seus públicos, enfim, que chegaram no seu site, chegaram aí nas suas plataformas aí, online aí de comunicação e tudo mais, poder converter esses dados justamente aí em vendas, enfim, em processos, em novos negócios e tudo mais, né? Então esse é o ponto aí dos dados. E com base nessa questão aí do marketing digital ancorado em dados, um grande diferencial justamente também do marketing digital é que você consegue identificar aí o seu retorno de investimento de uma forma muito mais precisa do que acontece no marketing tradicional, enfim, que também tem seus dados, mas é num nível, vamos dizer assim, menor. Os dados no marketing digital são muito mais automatizados e tudo mais. Então esse é um ponto importante. No marketing digital você consegue identificar o seu retorno de investimento, o quanto que você investiu e o quanto que você obteve de receita, de faturamento e tudo mais, de uma forma muito mais precisa, de uma forma muito mais rápida, muito mais acentuada, né? Então esse é um ponto importante para as empresas do agronegócio prestarem atenção. Os investimentos em marketing digital, em mídia digital e tudo mais, são mais fáceis de serem rastreados, né? Justamente, e aí você consegue justamente identificar se você está tendo de uma maneira muito mais rápida e precisa receita, ou se você está tendo prejuízo e tudo mais. Então o marketing digital ele possibilita isso de uma forma muito mais precisa, muito mais clara, objetiva, pragmática. Então isso é um ponto importante aí. Acho que esse é um primeiro recado fundamental. As empresas do agronegócio precisam se ater cada vez mais ao marketing digital, justamente para poder alavancar aí as suas vendas, gerar negócios, gerar oportunidades. Por quê? Porque no marketing digital você consegue identificar o retorno aí sobre o investimento de uma maneira muito mais precisa. Muito bem. Dentro do marketing digital, um ponto importante aí, dentro desse processo, dentro desse fluxo aí de informações e tudo mais, é o funil de vendas, que você busca aí captar justamente novos clientes, novas oportunidades. Então esse funil de vendas é justamente identificado aí, por um primeiro momento, você atrair possíveis prospects, visitantes, possíveis clientes e tudo mais. Gerar leads, o que seriam leads? Leads justamente são aqueles prospects ou aqueles clientes que já estão mais interessados, mais engajados no seu produto, de repente a ponto de poderem ser convertidos realmente numa venda, numa nova oportunidade de negócio. Já é um passo a mais do que aquele curioso, entre aspas, que viu informação sobre o seu produto e serviço. O lead já tem um interesse maior e isso você pode identificar justamente aí com N ferramentas, plataformas, enfim, peças aí do marketing digital aplicado ao agronegócio. Então esse é o ponto. O lead, a próxima etapa é converter esse lead numa geração de oportunidade, pode ser fechar um contrato, pode ser fechar uma venda de um produto ou um serviço, ou fazer uma fusão aí de uma empresa ou outra, enfim, tudo mais.
E aí, a partir justamente disso, gerar venda, gerar oportunidade, gerar o negócio. Então, esse é o funil de vendas aí, de uma maneira bem clara, bem rápida. Enfim, o nosso tempo aqui também é curto para a gente estar expondo esses conceitos aí de marketing digital aplicado ao agronegócio, mas esse é o principal funil de vendas aí do marketing digital. Bom, então, prosseguindo, qual que é o triângulo de ouro do marketing digital aplicado ao agronegócio? São esses os pontos. É você ter um bom site, é você ter estratégias aí de informação para você poder ser encontrado aí nas ferramentas de busca. Usei como exemplo aqui o Google, que é a principal, e as redes sociais. Então você tem que ter um bom site, você tem que estar, de certo modo, bem posicionado, bem correlacionado aí no Google para você poder linkar a sua empresa, a marca do seu produto ao segmento em onde você atua e também você poder estar bem posicionado, gerar um bom conteúdo nas redes sociais para você poder também correlacionar, linkar o seu produto aos segmentos, enfim, aos ramos de atividade aí do seu negócio. E como é que você faz isso? Antes, só pontuando, o que é um bom site hoje em dia? São sites minimalistas, são sites onde você tem uma informação aí que você possa entregar diretamente aí para o teu usuário num clique. Acho que esse é um ponto importante. São sites aí que tenham informações aí chamados call to actions de uma maneira muito rápida, né? Por exemplo, usei aqui como exemplo o da comresultado.com.br, que mostra aí justamente turbine valor e resultados de sua marca no agronegócio. O usuário entra nesse site, ele já sabe do que se trata, então ele já está antenado, já está conectado aí do que ele vai estar buscando aí justamente nesse universo aí dessa plataforma, né? Então esse é um ponto principal, sites que tenham informações bem direto ao ponto, minimalistas e tudo mais. E aí como é que você constrói justamente essa estratégia aí desse triângulo de ouro aí do marketing digital aplicado ao agronegócio, né? Pelo seu bom site, você tem que ter um bom site, justamente porque qual que é a importância do site? Você tem que gerar tráfego para ele. Se você não gerar tráfego, é como você ter uma loja numa rua sem saída, onde ninguém passa. Então esse é um ponto importante. Como você gerar tráfego aí para o seu site, gerar tráfego para ser encontrado nas ferramentas de busca e também nas redes sociais. É por meio de conteúdo. Por quê? Porque a força do marketing de conteúdo digital para o consumidor tem alguns pilares importantes aqui para a gente poder estar pontuando, poder estar passando esse recado aí para vocês. O consumidor hoje prefere conhecer novas marcas por meio de conteúdo online. Esse é o grande ponto. Hoje a internet justamente é o grande centro aí de toda a informação, então o consumidor ele prefere conhecer novas marcas ou se inteirar das novidades das suas marcas prediletas por meio de conteúdo online. O conteúdo, um bom conteúdo, justamente contribui para que o consumidor ganhe confiança em relação à marca. Então um conteúdo bem feito, bem alinhado com as propostas do seu negócio faz justamente com que o consumidor ele ganhe confiança em relação à sua marca. Isso porque o que acontece hoje em dia também é uma coisa importante, até pegando uma outra informação aqui do nosso material aqui dos e-books, o que acontece? Hoje, na internet, o usuário ele rejeita de uma maneira assim mais rápida, vamos dizer assim, mais objetiva, aquela propaganda pura e simples, o banner ou o pop-up que abre. Então isso é cada vez mais rejeitado. Existem N ferramentas para você impedir o aparecimento disso aí na tela do seu notebook, do seu computador, enfim, do seu smartphone e tudo mais. Então você investir em conteúdo é justamente uma maneira de você driblar esse tipo de restrição e passar a sua mensagem do seu produto, do seu negócio de uma maneira mais sutil, pelo qual você possa engajar melhor de uma maneira mais concreta aí o seu possível consumidor, né? Então esse é um ponto importante aí justamente do conteúdo, né? Prosseguindo aqui, justamente o conteúdo contribui para o consumidor ganhar confiança em relação à marca. E nesse ponto o conteúdo acaba justamente influenciando a decisão de compra do consumidor. É isso que vai aparecer aí no próximo slidezinho aí que vai aparecer na sua tela. O conteúdo influencia na decisão de compra do consumidor. Então esse é um ponto importantíssimo, né? Falando rapidamente aí, resgatando um ponto aí de um bom site ele tem que ter a ferramenta justamente de Google Analytics, porque o Google Analytics é a ferramenta que permite que você possa rastrear dados, enfim, captar dados e rastrear
o comportamento do usuário do seu site, o comportamento aí de quem está conectado com você nas redes sociais e no seu site, nas ferramentas de busca. E aí, a partir dele que você consegue fazer uma leitura dos dados, que é a base do marketing digital, e aí extrair estratégias justamente aí para você fazer o seu negócio alavancar de uma maneira cada vez mais significativa na internet, que é o grande universo aí de informações hoje, né? Prosseguindo, dentro dessa questão aí da força do marketing de conteúdo digital, a grande ferramenta ou a grande estratégia que se tem nisso é justamente de SEO. Você certamente já deve ter ouvido falar sobre isso, que é Search, é a sigla para Search Engine Optimization, que justamente são algumas técnicas aí de geração de conteúdo para a internet, justamente para poder fazer com que a sua marca tenha mais relevância, né? Então, algumas dicas, vamos dizer assim, de certo modo, para você poder estar começando ou caminhando nessa questão do SEO. Produzir conteúdo relacionado às palavras-chave do seu negócio. Então, de repente, se você é uma empresa, uma revendedora que trabalha aí com defensivos agrícolas, você tem que construir conteúdo justamente que trate do universo dos defensivos agrícolas, dos agroquímicos, ou dos produtos biológicos e tudo mais. Então, construindo conteúdo nesse sentido, que correlacione a marca da sua empresa, dos produtos que você revende, com a área em que você atua, a área do seu negócio, né? Esse é um ponto importante. A gente tinha pontuado aqui que os sites devem ser minimalistas hoje. Então, não tem espaço, de repente, para muito conteúdo, mas você pode... Por que tem que ser minimalista? Porque você tem que justamente ter um site rápido para que as pessoas possam acessá-lo de uma maneira veloz, né? Se você tem um site aí muito pesado e tudo mais, as pessoas acabam desistindo de acessar o seu site, né? Então, você perde aí, de repente, um potencial cliente, né? Então, se você tem um site minimalista, uma opção para você gerar um conteúdo de aderência da sua marca ao negócio onde você atua é justamente criar um blog conectado ao seu site. É uma maneira de você poder estar trabalhando nesse sentido, né? Um outro ponto importante aí do trabalho de SEO é a questão de você destacar no conteúdo palavras-chave relacionada ao seu universo de atuação, mas de uma maneira sutil. Lembra que eu pontuei justamente essa questão. As pessoas na internet, elas rejeitam cada vez mais de uma maneira rápida e significativa a propaganda pura e simples. Então, para você estabelecer um diálogo e compartilhamento é o grande segredo da internet. Para você poder estabelecer isso, é você gerar um conteúdo que seja sutil e que seja útil para as pessoas. Esse é o grande ponto, né? E um ponto importante também, vai aparecer aí no próximo slide aí, para você ter um trabalho de SEO aí, que tem uma base boa para você começar a investir cada vez mais nessa técnica, nessa estratégia, é você costurar parcerias para que outros sites divulguem o endereço do seu site ou repliquem o seu conteúdo. Isso faz com que as ferramentas de busca, o algoritmo do Google, entenda que você é uma autoridade neste assunto. Se você é referenciado ou se você é justamente chancelado por outros sites, por outras redes sociais, enfim, tudo mais, o Google acaba entendendo que o que você fala, o conteúdo que você expressa, a marca do seu produto, do seu negócio, tem relevância. Se outras pessoas estão falando bem, é aquela questão. Um terceiro falando bem de você, justamente passa uma chancela maior, e isso justamente para o algoritmo do Google, isso é muito importante. Ele entende que você é uma autoridade, referência nesse assunto. Então, construir parcerias para que o endereço do seu site seja exposto em outras plataformas, em outros sites, é muito importante justamente para você ganhar autoridade e relevância aí no universo online. Bom, nessa questão aí, nós temos aí alguns pontos aí também de SEO, alguma coisa assim mais técnica, assim de programação. Você pode construir URL amigáveis. O que são URLs? URLs são justamente os endereços das páginas do seu site ou do seu blog. Então você tem lá www.fertilizante.com.br/adubo que gera lucro. Essa é uma URL amigável. Agora, se você tem lá www.fertilizante.com.br/ um monte de número, essa é uma URL que não é amigável. Enfim, porque isso daí não vai ser lido pelo Google de uma maneira fácil. Então, justamente construir URLs que tenham
conexão com a sua marca, com o seu produto e relação com o universo de atuação aí do seu negócio dentro da agricultura, da pecuária, tudo mais. Então esse é um ponto importante aí também dentro da estratégia de SEO, construir URLs amigáveis, né? Esse é um ponto aí fundamental também. Bom, a gente prosseguindo aqui, dentro dessa questão aí de presença online, ferramenta importante também aí são aí o Google AdWords, né, você poder desenvolver campanhas aí pagas aí no Google. Existe aí uma série aí de dicas e informações. Você pode ter mais informações lá no site da ComResultado, comresultado.com.br, ou de repente entrar aí diretamente em contato comigo aí, depois vai aparecer meus contatos direto aí, ou mandar uma mensagem aí para todas as plataformas aí do Agropapo. Você pode desenvolver campanhas para que para a sua marca, o seu produto ganhe relevância aí no Google, enfim, a chamada famosa primeira página aí do Google. Esse é um ponto importante aí. Existem ferramentas e estratégias para você estar desenvolvendo isso, que são os chamados aí Google AdWords, enfim. Isso também pode ser desenvolvido aí em todas as redes sociais. Então, o SEO, um ponto importante é que é um trabalho, o chamado trabalho orgânico. Não é que você não paga por ele, você de repente está pagando para um redator, para um jornalista, para um publicitário, desenvolver uma estratégia de conteúdo aí para que você ganhe relevância na internet. Você está pagando para esse profissional, né? Não é que você não está pagando, é um crescimento orgânico, mas você de repente está pagando para algum profissional. Mas você também pode desenvolver campanhas pagas, enfim, nas mídias sociais, assim como você também faz no Google, você também faz nas mídias sociais. Por isso que isso é o triângulo de ouro do marketing digital aplicado ao agronegócio. É ter um bom site que tenha bom conteúdo, de repente esse conteúdo está atrelado a um blog, é você desenvolver estratégias de conteúdo aí para você ser cada vez mais identificado pelas ferramentas de busca em relação ao seu negócio. Então ter um bom conteúdo, estratégias de SEO para você ser identificado pelo Google, e a mesma coisa você pode aplicar nas redes sociais. Então isso é um ponto importante, né? E o mesmo você pode adicionar a isso, dentro de uma estratégia modular aí de informação, de investimento e tudo mais, também campanhas aí tanto no Google quanto nas redes sociais. Ponto importante aí do Google é o que acontece hoje em dia, justamente, você vai procurar uma informação, você faz a pergunta para o Google, né? O Google responde tudo. Então você está bem posicionado, tem um bom conteúdo para que você apareça aí nas primeiras opções alternativas aí do Google em relação ao seu negócio, é fundamental. Isso você desenvolve aí com estratégias de SEO orgânicas ou pagas no Google ou nas redes sociais. A gente prosseguindo aqui, outra ferramenta importante são justamente os e-mails marketing. Os e-mails marketing já são aí dentro do que a gente expôs lá. Vou até voltar aqui rapidinho lá na nosso slide aqui da lâmina da funil de vendas. Trata justamente o e-mail marketing. Ele já está mais para o final aqui, onde já você tem que trabalhar ele. Não é para você despertar a atenção de alguém que nem conhece o seu negócio. Não, justamente você já tem o e-mail dessa pessoa, você já tem o contato direto dela, já é uma ferramenta justamente para você poder atingir alguém que já é o seu lead. O que é o lead? Aquele que já se interessou pelo seu negócio, já está numa etapa mais avançada, de repente, para se converter aí num futuro cliente. Então o e-mail marketing é usado justamente para isso. Deixa eu só pegar aqui justamente na apresentação. Então o e-mail marketing é uma ferramenta importante, mas ele já é para ser usado numa etapa mais adiantada aí do seu funil de vendas, para você manter aí o seu relacionamento aí com o seu público estratégico. Bom, prosseguindo aqui, então você tem que construir aí um conteúdo alinhado com o agronegócio moderno, né? A gente falou muito de forma, quais são as técnicas de SEO, tanto orgânica quanto paga, AdWords, campanhas aí nas redes sociais. Agora, o que é esse conteúdo? Eu acho que a grande cereja do bolo aqui dessa apresentação, dessa exposição aí do Agropapo sobre marketing digital do agronegócio é isso. O que é o conteúdo alinhado com o agronegócio moderno? Pense, vamos fazer um minuto aqui de reflexão. Você vende características dos seus produtos ou os benefícios que ele proporciona? Esse é um ponto importante. Se você trata de defensivos, você não vai falar que o defensivo tem essa molécula X, a molécula Y, não. Você vai justamente tratar, olha, esse defensivo é bom para essa praga, vai reduzir o nível de infestação
em tantos dias e tudo mais, e ao mesmo tempo é cada vez mais amigável com o meio ambiente. Então isso é um ponto importante. Se você trata de fertilizante, a mesma coisa. Se você vende semente também, você não tem que falar estritamente de uma maneira técnica do seu produto, mas você tem que falar dos benefícios que ele proporciona. Isso é o que dá relevância, o que dá autoridade aí no universo online. Esse é um princípio fundamental aí dentro do marketing digital do agronegócio. Avançando, então, esse é o ponto. Se você entrega conteúdo útil para o seu usuário na internet, para quem busca informação sobre você na internet, ou para quem não está buscando, mas encontra você, se você entrega conteúdo útil, você construirá relevância, se tornando justamente autoridade no assunto do seu negócio. Caso contrário, você brigará somente por preço. Porque se o seu concorrente trata de uma maneira muito igual a você, se você não consegue expressar atributos, vamos dizer assim, intangíveis, mas que são tangíveis para os negócios do agricultor, enfim, das empresas do agronegócio, se você não consegue expressar isso por meio de uma informação, de um conteúdo bem posicionado, você vai acabar brigando só por preço, vai ser a chamada comoditização justamente aí do seu produto. É o que acontece aí com as commodities, enfim, você não quer isso para o seu negócio, né? Então você tem que entregar conteúdo útil. Então, o marketing digital exige nova estratégia de conteúdo e comunicação no agronegócio, né? E essa nova estratégia tem justamente como pilar o quê? Vai aparecer aí no próximo slide na sua telinha aí. Uma adição de valor no agronegócio não tem que ser apenas nos produtos, mas também nas mensagens. Esse é o grande ponto. É você adicionar valor também nas mensagens, é trabalhar marca, trabalhar informação para o seu produto. Então, para a gente caminhar para o desfecho aí dessa apresentação aí, desse conteúdo que a gente está trazendo para você nessa primeira edição da temporada 2019 aí do Agropapo, vamos falar de algumas dicas justamente de conteúdo aí online, de marketing digital no agronegócio. Então, vamos passar aí algumas últimas lâminas aí para você justamente nesse sentido. Olha, o conteúdo, a comunicação e o marketing no universo do agronegócio migram de uma abordagem de caráter mais técnico para uma perspectiva econômica, de negócios. Então esse é um ponto, construir conteúdo com base nesse ponto. Menos informações técnicas ou informações técnicas dosadas e mais informações relacionadas ao universo dos negócios, ao universo econômico, financeiro e tudo mais. Esse é um ponto importante. A comunicação sob a ótica do que o consumidor, especialmente o cidadão, quer, pensa e valoriza, com uma pegada mais urbana, tratando da criação de marcas. Então esse é o ponto. Você tem que entender que mesmo você falando de um produto, de um insumo agrícola, de uma vacina, por exemplo, você tem que buscar fazer uma conexão aí com o consumidor, com o varejo e tudo mais, porque isso dá relevância para a sua informação aí dentro da internet. As pessoas estão cada vez mais interessadas em saber como é que os produtos agrícolas, como os alimentos foram feitos, processados e tudo mais. Então você construir essa comunicação que conecte cada vez mais campos e cidades também é importante, correlacionando com a sua marca. A gente prosseguindo aqui, olha, comunicação do agronegócio, do novo, moderno agronegócio, passa a incorporar a perspectiva de que o objetivo final é o varejo, a mesa do consumidor, o bem-estar das pessoas. Então, reforçando aquela informação de fazer essa conexão com o maior número de pessoas aí, com o consumidor final, por exemplo, porque todos nós somos consumidores finais, né? Outro ponto importante, dentro desse raciocínio, esmiuçando um pouco mais, destacar princípios e atributos ligados ao meio ambiente, responsabilidade social, segurança sanitária, rastreabilidade, conveniência, praticidade, saudabilidade, localização, processo, status, entre tantas outras questões de diferenciação. Você tem que justamente expor isso. Isso é um ponto importante. Conectar o seu conteúdo a esses novos atributos aí que são valorizados cada vez mais para a tomada de decisão em qualquer universo. Por exemplo, você tem aí questões aí de linhas de crédito aí, de financiamento, que tem como princípio conceder aí recursos justamente para quem tem atividades cada vez mais sustentáveis ou que sejam amigáveis ao tecido social e tudo mais, né? Então esse é um ponto importante aí. Outra dica. Para ser eficiente, outra lâmina aí justamente de dicas de informações de conteúdo para o marketing digital no agronegócio. Para ser eficiente, a comunicação do agronegócio como um todo terá cada vez mais um papel de ser uma comunicação cidadã, educadora, uma educomunicação. Isso é importante. Um exemplo disso é o que acontece no próximo slide. O que é essa educomunicação? Um exemplo prático, onde essa abordagem pode ser aplicada? É, por exemplo, um desafio de se explicar para a sociedade o uso da ciência na agricultura. A sociedade, enfim, ainda tem dúvidas enraizadas de mitos em torno aí de informações de como os produtos são feitos.
Então é importante fazer esse processo aí justamente de convencimento com base em argumentos científicos, técnicos, mas convencimento de uma maneira leve, sutil, explicar às pessoas por meio do seu conteúdo como é que os produtos agrícolas são feitos, como é que é o seu insumo e tudo mais. Então esse é um ponto importante aí dessa conexão aí de informação. Prosseguindo, olha, justamente as marcas do agronegócio que justamente seguindo essa tendência sairão na frente, porque estarão costurando alianças de interesse público, onde o coletivo se sobressai sobre o privado. Então é justamente isso, é você amealhar informações que sejam de um interesse cada vez maior de um grupo de pessoas. Não é só falar de si, não é só falar das características do seu produto, mas falar dos benefícios que ele entrega, de como que ele é feito e tudo mais, né? E dicas finais aí para a gente fechar aí justamente esse conteúdo sobre marketing digital no agronegócio. Dicas finais aí no último slide, olha. Growth hacking, parece um palavrão aí, mas justamente, vou dar um exemplo, acho que analogia é sempre bom para a gente poder estar dizendo sobre isso. Growth hacking são algumas estratégias aí, alguns processos aí de alavancagem aí do seu negócio na internet. Um exemplo de growth hacking justamente são aqueles recados de rodapé, quando você envia e recebe uma mensagem, por exemplo, de um dispositivo iPhone. Sempre você pode observar lá que no rodapé vem lá, mensagem enviada por um iPhone, tweet feito por um iPhone. Então, justamente isso é para mostrar o quê? É uma estratégia da Apple, justamente para mostrar que o iPhone foi utilizado para fazer aquele post, ou para enviar aquele e-mail, ou para enviar aquela informação, aquele recado, aquela mensagem no WhatsApp e tudo mais. Então isso mostra o que? É uma maneira de estar expandindo a marca de uma maneira natural. Isso é uma estratégia de growth hacking. Outro ponto importante aí para você construir um bom conteúdo, uma boa estratégia de marketing digital no agronegócio. Buscar associações aí com embaixadores digitais, aquele blogueiro, aquele youtuber que trata do setor, enfim, costurar alianças com esses personagens aí, justamente eles vão tratar da sua marca aí de uma maneira positiva, de uma maneira ética, sutil e tudo mais. Então é isso, construir conteúdo, pontes com esses embaixadores digitais, né? Um outro ponto importante aí, para a gente poder fazer o desfecho e encerramento, vídeos. Vídeos são cada vez mais valorizados aí dentro da internet, então é importante você estar desenvolvendo, participando aí de programas como, por exemplo, o Agropapo aí para tratar aí do seu produto, do seu negócio, dos assuntos que você domina no agro, investir em vídeos institucionais e tudo mais, vídeos que são cada vez mais valorizados aí dentro das buscas aí da internet e tudo mais. E o último recado é testar, né? Na internet você tem que testar N estratégias, N táticas, N processos, N plataformas, justamente para você poder descobrir aí qual que é o melhor caminho para você fazer do universo web aí uma ferramenta importantíssima aí para a sua força de vendas. Então esse era o recado que eu gostaria justamente de passar nessa primeira edição aí da temporada 2019 do Agropapo. Vamos trazer convidados para tratar desse assunto aí de marketing digital no agronegócio. Vamos tratar cada vez mais desse assunto aqui no Agropapo, né? E esse recado aí justamente de testar. Esse é um grande ponto aí. Como último slide aí, os contatos aí, justamente também da Com Resultado, minha empresa responsável pelo projeto editorial do Agropapo. O Agropapo é um produto aí da AltV, a TV na internet, mas a Com Resultado aí justamente trata aí do conteúdo editorial do Agropapo aí. Se você quiser mais informações aí sobre marketing digital no agronegócio, é só enviar um e-mail aí pra gente, contato@comresultado.com.br, ou acessar as plataformas aí do Agropapo. Muito bem, é isso daí, encerramos esta edição aí do Agropapo, é uma edição aí um pouquinho longa, mas aí um apanhado interessante, bacana aí sobre marketing digital do agronegócio. Estamos começando aí com a corda toda aí, o talk show digital do novo agronegócio neste 2019. Teremos muitas novidades aí nesse ano. É isso, o Agropapo aí que tem produção, justamente, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da AltV, a TV na internet, do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau!